da harpa me veio ao coração 350 da harpa cristã. Esse hino ele é cheio de perguntas. Eu não sei se de todas as perguntas que esse hino faz, você tem as respostas. Possivelmente você as tenha. Muitos aqui as tenham, muitos aqui não as tenham. Mas essa seria uma noite que, se você não tiver as respostas para este hino, para as perguntas que esse hino vai lhe fazer, você pode sair daqui hoje dando essas respostas. Depende muito das suas escolhas. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou ao pobre pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor, Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Você tem lido essa história? Você tem lido essa história? Que história você tem lido? Qual é a história que te prende? Qual é o livro que te fascina? O que você coloca diante dos seus olhos? Aquilo que passa e não te constrói? Ou aquilo que te eleva para a vida eterna? Que história você tem lido? Quais são as histórias que você tem ouvido? Histórias de derrota, de tristezas, de dores, de angústias. Que história você tem lido? Qual é a história da tua vida? Tens tu lido?
A história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, mandando o sangue seu. Você leu essa história? Ou assistiu o filme? Lucas capítulo número 10. Versículo 25. Eis que certo intérprete, não dá o nome dele, diz certo intérprete. O que é um intérprete? É aquela pessoa que vai interpretar os textos, vai fazer estudos minuciosos daquilo que a lei ensina para o povo. Intérprete da lei. Ele não era intérprete de uma música, ele era intérprete da lei de Deus. Se levantou. Para que esse intérprete se levantou? Com um intuito, com um objetivo: colocar Jesus à prova. Meu Deus, ele poderia ter tantas escolhas, ele poderia ter se levantado para conhecer Jesus, ele poderia ter se levantado para abraçar a Cristo, obedecer a Cristo, mas se levantou para provar Jesus. Para que você tem se levantado? O seu dia a dia, a sua vida, tem sido para quê? Dependendo das histórias que você tem lido, a sua vida será pautada por elas. Você provavelmente vai imitar as pessoas das quais você se dedica para conhecer. Se você se dedica a conhecer Jesus, você vai tentar imitar Jesus. E nessa tentativa de imitar o Mestre, com toda certeza, a essência dele estará sobre a sua vida. Levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse intérprete da lei, ele nunca leu o Pentateuco. Esse intérprete da lei, ele não tinha uma interpretação profunda do texto. Ele não tinha sequer conhecimento de toda a palavra. Por quê? Porque o homem não pode fazer nada para se salvar. As boas obras não salvam os homens. Coloca aqui, meu filho, rapidinho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pode ler. Se Jesus não lhe salvar, se Jesus não interceder por você, com toda certeza, você não será salvo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Todas as seitas do mundo pregam que você tem que ser bom, que você tem que agradar a Deus. O único que agradou a Deus é Jesus Cristo. Nada do que façamos pode agradar a Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 6, que toda a nossa justiça aos olhos de Deus é como um trapo de imundícia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos já nascemos debaixo do pecado e estamos por nascimento afastados da glória de Deus. Então não há algo que se possa fazer para agradar ao Senhor. Mas
Mas esse intérprete, ele vai dizer a Jesus o seguinte: o que farei para herdar a vida eterna? Isso caracteriza a arrogância. Quando Adão caiu, a Bíblia diz que que ele se vestiu com folhas de figueira para tentar tampar a nudez, porque ele estava velho, envergonhado. A vergonha não fazia parte da história do homem. Ele estava com medo, o medo não fazia parte da história do homem. Ele estava transtornado, isso não fazia parte da história do homem criado por Deus. Mas ele, tentando se justificar diante de Deus, ele coloca folhas de figueiras na sua nudez. E Deus, quando acha o homem, depois de o procurar no jardim do Éden, que se escondeu por trás das árvores, a Bíblia diz que Deus veste o homem com pelo de animal. Com pele de animal. A Bíblia diz: Deus veste o homem. O que isso significa? Que aquelas folhas não justificou o homem e nem deixou ele puro aos olhos de Deus. Foi Deus que sacrificou um cordeiro, pegou a pele desse cordeiro e fez roupa para o homem. Esse cordeiro, em Gênesis, simboliza Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nunca foi ideia do homem ser salvo, sempre foi ideia de Deus salvar o homem. Nunca foi ideia do homem procurar saber quem é Deus, sempre foi Deus que procurou o homem. Desde o jardim do Éden até a cruz, Deus te procura. Deus te procura. Sabe para quê? Para te dar o maior tesouro de toda a eternidade, a salvação da tua alma. Você imagina Deus te procurando nesta noite? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Jesus faz isso de propósito. Jesus não começa ensinando este rapaz, esse intérprete da lei. Jesus pergunta: como você entende? Qual é a tua opinião sobre o assunto? Sabe, você sempre vai ter a tua opinião. As pessoas vivem muito do achismo, vivem muito do sentimento, e isso tem que voltar a ser pregado nas igrejas. O crente não foi chamado para viver do que sente, nem do que pensa, nem do que acha. O crente foi chamado para viver da fé, do que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus muitas vezes, em sua maioria, nos contradiz. Porque a intenção da palavra é nos curar diante de Deus, é nos elevar, é nos tirar dessa natureza caída, perversa, e nos levar à natureza de Cristo Jesus. Como você entende a Bíblia? O que você acha dos textos que você tem lido? A isso o intérprete da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Vale a pena ressaltar aqui que o primeiro mandamento, lá na lei mosaica, o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés, constituía-se não só disto, mas acrescentava-se aqui o: não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há embaixo na terra. Mas isso para os judeus já estava muito bem esclarecido, então ele não precisava citar essas coisas. Mas o primeiro mandamento se resume e se completa com esse texto. E o segundo mandamento ele cita logo em seguida e diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aqui que Jesus começa a ensinar a este rapaz que não era válido conhecer, não era válido saber interpretar, não era válido conhecer a profundidade da palavra, era válido praticar a palavra. Porque há tantos cristãos derrotados? Porque conhecem, mas não praticam, porque falam, porque interpretam, porque ensinam, mas não praticam. Evangelho não é para conhecer apenas, evangelho é para conhecer e praticar. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faz isto e viverás. Note que Jesus não diz a ele: conheça isso, porque ele já conhecia. Note que Jesus não diz: se aprofunde nisso, porque ele já era profundo. Jesus diz a ele: faça isto. Então, se Jesus diz a ele: faça isto, o que é que eu entendo? Que ele não fazia. Sabe? Jesus está olhando para você nesta noite e está dizendo: faça isto. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: não apenas conheça sobre isso, não apenas se aprofunde sobre isso, não apenas ensine isso para outras pessoas,
Jesus está dizendo para esta igreja nesta noite: faça isto. Faça isto. Você crê? Você crê que Deus existe? Amém. Você crê que Jesus existe? Amém. Muito bem. Faze-os bem, disse Tiago. O diabo também acredita. E ele diz assim, crê tanto que chega a estremecer. O que adianta crer e não obedecer? O que adianta crer e não praticar? E eu faço uma pergunta à igreja: haveria possibilidade de eu acreditar em alguma coisa e não praticá-la? Haveria possibilidade de eu acreditar em alguém e não andar com essa pessoa? Isso seria uma crença na pessoa. Ele, porém, querendo justificar-se. Essa é a grande luta do ser humano, que é se justificar diante de Deus. Você já leu os 10 mandamentos? A Bíblia diz que aquele que pecar e falhar em uma vírgula dos 10 mandamentos é culpado de todos os 10. Você já errou alguma vez? Você já mentiu? De quantas mentiras eu preciso mentir para ser um mentiroso? Quantas pessoas eu tenho que matar para ser um assassino? Você já errou alguma vez? Você se acha justo diante de Deus? O que você poderia fazer para justificar-se diante de Deus? A Bíblia diz que no redemoinho Deus falou com Jó. A primeira pergunta que Deus faz a Jó, Jó responde a Deus: tu falas e eu me calarei, porque ele estava diante do Santo dos Santos, e nada que ele falasse ou fizesse poderia justificar-se. A Bíblia vai dizer que esse intérprete da lei, nós estamos falando de um crente, nós estamos falando de uma pessoa que possivelmente nunca acendeu um cigarro, nunca tomou uma cerveja, quem sabe tenha suas qualidades peculiares, quem sabe nunca tenha falado mal de alguém, nunca tenha desejado a morte de ninguém, quem sabe esse homem nunca adulterou, ele nunca cometeu os pecados morais que temos costumes de falar e pronunciar. Diga comigo: tentando se justificar. Não perca a história da sua vida tentando se justificar. Venha a Cristo, Ele te justifica. Ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Toda vez que você tenta se justificar, você burla a lei. Toda vez que você tenta se justificar, você vai mentir, você vai enganar. Como você se enxerga? Como você se vê? Melhor do que outros seres humanos? Já pecou. Como você se enxerga? Se você pegar um diamante e colocar na mão de um ourives, o ourives vai dizer para você: o diamante tem valor, e ele vai dizer para você: está sujo, impuro. O valor real dele não é este. E você vai pedir de novo o diamante da mão do ourives. E você vai dizer ao ourives: mas eu não vejo nesse diamante nenhum defeito e nenhuma impureza. E quando você devolver ao ourives, ele vai ter todos os processos necessários para lhe dizer com firmeza que aquela pedra de diamante está impura. Você não pode julgar-se a si mesmo. É a palavra de Deus que te julga. Porque toda vez que você se vê, você se julga bom. E ninguém é bom. Somente um, que é Deus. A grande pergunta nesta noite não é como você se vê. A pergunta é: como Deus está lhe vendo? Você é melhor do que a média? Você seria capaz de tirar a roupa do corpo para dar a um homem nu, a uma mulher despida, a um ser humano despido? Você seria capaz de dividir a comida do seu prato, da sua mesa, com alguém que está com fome? Isso pode lhe justificar diante de Deus? Você acha que Jesus veio morrer daquela dura cruz apenas pelos pecados naturais do homem? Apenas na falha que ele comete moralmente? Ou contra o seu próximo?
tem instruído a história da dura cruz? Como te apresentaram Jesus? Quem é Jesus para você? Um resolvedor de problemas? Um curador de crises, de enfermidades? Quem é Jesus para você? O que você espera receber de Cristo? Você está olhando para as mãos de Cristo ou para a face de Cristo? Porque quem olha para as mãos espera receber o que Ele tem, mas quem olha para a face espera receber Ele. E não é o que Ele tem que te faz falta, é Ele. É Ele. Não foi o jardim do Éden que Adão perdeu, foi Ele. A perda não foi o jardim, foi Ele. Até quando você não vai entender isto? Não queira se justificar, porque toda vez que você disser isso, você tentar fazer isso, você vai burlar todas as leis divinas para te salvar. Jesus prosseguiu dizendo e vai contar uma história para este homem. Ele vai envolver dois personagens. Na verdade, três personagens. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é lugar santo, desejado, esperado. A cidade do grande rei. Só existe um rei, e a cidade que ele vai governar é Jerusalém. Esse homem sai de Jerusalém para ir a Jericó. Poderíamos dizer aqui que tem muitas pessoas saindo da igreja para ir a Jericó. Tem uma diferença muito grande dessas duas cidades. Jericó sempre foi símbolo de pecado. Jerusalém sempre foi símbolo de santidade. Quando você sai de dentro da igreja, você vai ao caminho de Jericó. E você vai ter um encontro tão ruim. Alguns dias atrás eu tive uma notícia tão triste. De um rapaz que estava na igreja. E ele foi para o caminho de Jericó. E o assaltante pegou ele. E ele foi parar na UTI. Diga comigo, quase morreu. Esse quase é tão bom. Tem uns quase ruins. Quase fui salvo. É horrível esse quase. Quase fui crente. Esse é péssimo. Quase me converti naquele culto. Não é bom. Mas eu quase morri. Mas hoje esse moço me ligou. E como eu não escuto mais palavras, eu quero ver na prática. Mas as palavras que eu ouvi foram bonitas. Ele se mostrava do outro lado arrependido, dizendo que estava disposto a fazer qualquer coisa para a igreja. Disse: pastor, me coloca lá como zelador, mas me envolve. E eu disse a ele assim: eu não posso te envolver, só você pode fazer isto. As pessoas estão esperando do pastor, do líder: me envolve, faz alguma coisa por mim. Jesus a fez, abrace o que Jesus fez. Você se compromete, você se envolve, você decide não vir no culto só de domingo, você decide isso. Não, eu vou no de quarta. Você decide vir na escola dominical, você decide se comprometer com a igreja. Eu não posso decidir isso por você. Eu posso lhe dar ideias,
mas não posso te convencer a obedecê-las. Somente você pode tomar essa decisão. A chave da mudança está dentro do teu coração, pelo lado de dentro. Só você pode abrir essa porta. Não jogue sua responsabilidade de conversão na vida do pastor da igreja ou de qualquer pessoa de dentro da igreja. Tome a sua decisão. E ele entendeu. Sabe o que eu disse a ele? Eu disse: filho, você não está tendo a segunda oportunidade. E aí eu vi a voz dele embargar do outro lado. E ele disse: mas pastor, eu disse: você está tendo a última oportunidade. É bonito dizer que o ser humano tem a segunda oportunidade. Na verdade, nesta noite, aqui entre nós, tem pessoas que terão a última oportunidade. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não é a segunda, é a última. Paulo agarrou ela com todas as forças. Pedro não a rejeitou. E o que você vai fazer com ela? Saiu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho caiu nas mãos dos salteadores. Como a Bíblia define o diabo? O diabo veio. O diabo veio. Não saia do plano de Deus. Porque quando você sai do plano de Deus, você sai do lugar de Deus. E quando você sai do lugar de Deus, você cai nas mãos dos salteadores. Esse homem estava desamparado, ele saiu da proteção, ele saiu de Jerusalém para ir a Jericó. E não importa se você acha que esse texto está falando que ele foi a trabalho ou pagar dívidas. Isso aqui é muito mais profundo do que você imagina. Ele estava órfão. Quando você decide andar sozinho, nos teus caminhos, do teu jeito, você se torna um órfão. E o órfão não tem proteção. O órfão está desamparado. Caiu na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e de lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. O filho pródigo ficou quase morto. Pedro quase morreu. Paulo também. Esse quase nas nossas vidas, na minha vida já aconteceu. Na vida de muitos que estão aqui dentro já aconteceu. Mas na vida de alguns aqui dentro nesta noite, está acontecendo hoje. O diabo, quando pega o homem, ele rouba do homem tudo que o homem possui. E depois que ele rouba de tudo que o homem tem, ele fere o homem com muitos ferimentos. E é isso que nós estamos vendo na atualidade. Os homens estão sendo roubados, ludibriados, enganados. O pecado é a maior mentira que existe. Porque ele te promete felicidade que traz tristeza. Ele te promete conquistas e te dá derrotas. Ele te promete paz e te dá guerra. O pecado tem solapado, roubado, destruído a vida de famílias, casais, filhos, filhas. Pessoas têm sido roubadas e o que o diabo quer não é o dinheiro do homem. O que o diabo quer é a capacidade que o homem tem de amar, de se socializar, de se entender, de compreender, de ajudar. E sobretudo, de temer a Deus. Esse homem vai cair quase morto. Porque ele decidiu andar em seus caminhos, do seu jeito, da sua maneira.
casualmente, oh meu Deus, aleluia, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou por longe. Ele estava apressado, ele tinha obrigações do templo, mas o que mais pesava para esse homem passar por longe é porque a lei mosaica ordenava que um sacerdote, no dia em que ele fosse escolhido para fazer as tarefas no templo, ele não poderia tocar em corpo morto. E ele olha de longe. Mas de longe não dá para diagnosticar se está morto ou não. E a Bíblia diz que ele estava quase morto. A Bíblia não diz que ele estava morto. A ótica de Deus é que ele tinha chance, mas a ótica do sacerdote é que para ele não tinha mais chance. A religião não te dá chance nenhuma. O religioso nunca vai te ajudar a não ser te acusar. A religião vai te dizer que você está errado, mas não vai te dar o caminho para você se acertar. A religião vai te mostrar a espada da lei, mas não vai te mostrar um braço estendido da graça. A religião vai te tirar a esperança que você possui de mudar. É por isso que a religião é o ópio da sociedade. É a maior droga da sociedade. Mas Jesus ele veio para nos dar vida. O sacerdote não chega perto dele, porque ele tinha que cumprir com a lei de não tocar no morto, mas o homem não estava morto. Eu tenho uma mensagem de Jesus para você nesta noite. Aquele teu parente está quase morto, mas ainda não morreu. Aquela pessoa que você tomou a decisão de não mais investir no evangelismo, aquela pessoa está quase morta, mas ainda não morreu. Aquela pessoa que você não voltou mais a visitar por N motivos, aquela pessoa ainda não morreu. Ainda existe esperança para aquela pessoa. Mas esse homem era santo demais para se envolver com ele. Ele era santo demais para chegar perto desse homem que estava quase morto. Ele tinha um grau de pensamento que ele era tão santo que não poderia se aproximar daquele pecador. Que isto não aconteça com você e nem comigo. Que não sejamos soberbos o suficiente para dizer que só orar basta. Nós somos tão bons para orar. Senhor, visita os hospitais. Jesus nem escuta uma oração dessa. Senhor, visita os enfermos agora no leito. Quem está lá, cheio de dores, entubado, está precisando de uma oração. Ah, mas isso é tarefa para o pastor. É o pastor que tem livre acesso aos hospitais. Ou o amor te coloca não só dentro de um hospital, mas dentro de um quartel-general para ganhar o general. É porque você não ama. Se você amar, você vai. As barreiras serão vencidas, as muralhas serão transpostas. Ah, pastor, não tem documento, é difícil entrar. Mas se você amar, você vai entrar. Se você amar o pecador, você vai buscá-lo. Isso é se envolver e se comprometer. Mas para esse sacerdote, o que ele fazia já era muito. Oh, que ideia errada nós temos. O que fazemos já é muito. Ir na igreja no domingo à noite, Senhor, recebe essa esmola que eu estou te dando, já é muito. Eu não tenho tempo na semana. Eu não posso me esforçar mais do que isso. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus negócios, eu tenho minhas situações.
naquele lugar, e vendo, também passou de largo. Note que todos dois viu. Você tem visto muita gente perecer. Você tem visto muita gente precisando. Você tem visto muita gente, a Bíblia diz: o que de graça recebeste, de graça dai. Você tem visto muitas amigas suas naquela escola se perdendo, indo por um caminho que vai lhe trazer tristezas e agonias, mas você não tem coragem de falar de Jesus. Você tem vergonha. Aliás, Jesus já nasceu dentro de você. Porque a gente só pode falar dele depois que ele nasce em nós. A gente só pode apresentar aquilo que temos. Quem é Jesus para você? Um homem dos olhos azuis, do cabelo loiro, impecável na aparência? Ou é aquele homem que João Batista viu, igualzinho a ele no semblante? Homem de dores, calejados no sofrimento. Quem é Jesus para você? Tens tu lido a história da dura cruz? O que estamos fazendo com o Evangelho? Aliás, o que é Evangelho? Um levita descia por aquele lugar e vendo também tomou a mesma atitude. Como é viciante isto. Aí ele não faz, eu também não faço. Ele não vai, eu também não vou. Isso não é da minha competência. Isso não é para mim. Já viu aquele empregado dentro da empresa que o patrão diz a ele para fazer tal coisa e ele diz: eu não estou sendo pago para fazer isto? É assim que você diz a Deus? O meu ofício é outro? Um camarada fez de tanta coisa ruim que existe no Facebook. Que ironia. Cara no livro. Oh, aleluia. Mas fizeram isso. O camarada fez uma pesquisa. E nessa pesquisa que ele fez, ele parava algumas pessoas que possivelmente eram cristãs, e ele dizia o seguinte: você falaria de Jesus para alguém, do amor dele para alguém? E algumas pessoas tiveram dificuldades. Norte-americano ele. E algumas outras, depois que ele viu que elas tinham dificuldade para falar de Jesus, ele disse assim: se você falar para o próximo, qualquer um que passar aqui agora, se você falar para ele agora aqui, ele está passando aqui, qualquer um que você escolher, se você falar só isso aqui, ó: Jesus te ama e morreu na cruz para te levar para o céu. Você pode vir aqui que eu tenho R$50 e vou lhe dar nas suas mãos. Você acredita que a pessoa foi e evangelizou? E voltou para receber os R$50? O que é evangelho? Evangelho é quando te interessa? Evangelho é quando eu e você vamos ganhar? Porque esse levita não ia ganhar nada com isso. Possivelmente ele não fosse tocar naquela noite. Possivelmente ele não ia poder pegar seus instrumentos e não poderia louvar a Deus porque ele tocou no corpo morto. E a lei judaica o proibia de entrar no templo. A religiosidade falou mais alto do que o amor dentro dele. E não foi isso que Jesus veio ensinar para nós. Esse protocolo Jesus fez questão de quebrar. Os homens se prenderam ao sábado e Jesus disse: eu sou maior do que o sábado. Os homens se prenderam ao sábado e Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Os homens se prenderam ao sábado e em Marcos Jesus declara enfaticamente, decisivamente: o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Você conhece tudo sobre religião? Ele não quis se envolver. Imagina, um levita se envolvendo com isso, com evangelismo, buscando, pregando. Mas o levita não foi feito para cantar e para tocar.
mensagem que você está ouvindo hoje? Entrando no ouvido e saindo pelo outro, porque não era aquilo que você queria ouvir? O que você está fazendo com a mensagem que você está ouvindo hoje? Não é Deus falando? É você que decide quando Ele fala e quando Ele deixa de falar? Seja bem-vindo dentro de uma igreja. Eu espero que aqui Jesus nunca fale o que você quer ouvir, porque isso vai te prejudicar e Ele não vai fazê-lo. Você já se moldou a Cristo ou você exige que Cristo se molde a você? Você já se adequou ao Evangelho ou você exige que o Evangelho se adeque a você? Você quer se adequar à igreja ou você exige que a igreja se adeque a você? A ordem das coisas não pode ser trocada. O 2 não é citado primeiro na matemática. Não se começa contando 2, 1, 3. Se começa contando 1, 2, 3. Tem coisas que você não pode mudar. Ou você se adequa a Cristo, ou tacitamente, decididamente, você já se adequou ao mundo. Não existe o neutro. Não existe o neutro para Deus. Mas esses dois homens se achavam muito especial para tocar neste homem. Se achavam muito especial. E vamos ter uma outra visão desse texto, desses dois rapazes, sacerdote e levita. Sabe por que eles não foram lá? Porque eles não tinham o que dar. Sabe por que eles não se envolveram? Porque eles não amavam o próximo. A mensagem está clara e evidenciada. Se eu amo o próximo, eu nunca perguntaria, o intérprete da lei perguntar quem era o próximo dele. Isso era uma utopia. Ele sabia quem era o próximo dele. A intenção dele não era se converter. A intenção dele não era obedecer. A intenção dele não era se adequar a Cristo. A intenção dele era dizer: eu sei mais do que o Senhor. Eu conheço mais do que você. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso quando você faz o teu querer. Você faz isso quando a palavra que está sendo pregada nesse momento entra no ouvido e sai pelo outro. E você faz questão que ela não desça ao coração. Você faz isso quando a palavra que está sendo pregada nesse momento, você conversa com quem está do seu lado, que é para você não ouvir o que o Espírito Santo está falando. Você se envolve com qualquer coisa para não ouvir o que o Espírito Santo está falando. O que você vai fazer com a mensagem que você está ouvindo hoje? Sabe? Eu sou pastor de igreja. Eu vou usar essa palavra aqui. Vou dizer assim, eu tenho uma veia evangelística. Eu amo evangelizar. Mas há algum tempo eu tenho percebido que a igreja não pode evangelizar só se eu estiver na frente. Vocês têm que tomar essa decisão. Individualmente, coletivamente. Sabe por que existem muitos doentes e fracos dentro da igreja? Porque não se comprometem com o que Deus tem. Você se compromete com o teu marido, que faz muito bem. Você se compromete com a tua esposa, que faz muito bem. Você se compromete com o teu namorado, com a tua namorada. Você se compromete com a tua faculdade. Você se compromete com o teu trabalho. Você se compromete com tudo que vai lhe trazer benefício. Mas você quer que apenas Deus te beneficie. E você não quer se comprometer com Ele. Até quando você vai viver essa mentira? Não é diante de mim que você está. Eu não posso mudar nada na tua vida. E se eu não vigiar, eu posso até piorá-la. Você está diante de Deus. Deus conhece teu coração. Palavras bonitas não vão convencê-los. Elogios não vai mudar o que Ele pensa a teu respeito. Somente as tuas atitudes podem fazer com que Deus te veja do jeito que Ele quer te ver. Ou as tuas atitudes fazem com que Ele te veja como Ele não quer te ver. Quem
Quem sabe essa mensagem é para uma pessoa nesta noite. Mas se uma pessoa estiver entendendo o que o Espírito está falando, glória a Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Porque distrair é muito fácil. Tem tanta coisa para te distrair nesse momento. Fora as coisas que existem para te distrair, ainda tem aquela que você procura para se distrair. É triste o que eu vou dizer, mas existem pessoas aqui dentro nesta noite que não estão aqui. E eu não vou explicar isso, mas vou repetir. Existem pessoas dentro dessa igreja nesta noite que não está aqui. O que você veio fazer aqui? Jesus vai fazer um contrassenso. Jesus vai acabar, vai quebrar o protocolo. Jesus vai acabar com uma ideia separatista. Jesus vai pegar um samaritano e botar no meio da história. Só ele para fazer isso. Só ele para fazer isso. Aleluia. Judeu poderia estar cheio de dinheiro. Se entrasse numa padaria de samaritano, o samaritano não vendia pão para ele. E ele também não entraria lá. E vice-versa. Eles se odiavam. Se odiavam, se odiavam. Oh, meu mestre pega o samaritano e põe no meio da história. Como Jesus é maravilhoso. Jesus, para te quebrar, vai pegar coisas que você não gosta e vai fazer na tua vida para te quebrar. Ele fez isso com Pedro. Jesus estava para salvar muitos gentios, mas Pedro era judeu, e Pedro só queria pregar para o judeu porque ele considerava nós, os gentios, um povo perdido que não tinha Deus. E perto do almoço, Pedro dá uma cochilada. Sabe aquela cochilada depois, antes do almoço, aquela cochilada, se é que você pode fazer isso, eu não sei se você pode fazer isso, ou já fez alguma vez no domingo, principalmente. E a Bíblia diz que ele deu uma cochilada antes do almoço, enquanto as irmãs preparavam o almoço. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que Pedro dormiu e sonhou. O lençol branco, Jesus fez de propósito, o lençol branco, pureza. E dentro desse lençol, Jesus colocou todo tipo de animal que a lei proibia comer. Porco. Meu Deus, o judeu não come porco de jeito nenhum. E Jesus encheu de animais. Esse lençol branco, a pureza. E como Pedro estava com fome, Jesus disse a Pedro: mate e come. E Pedro por 3 vezes diz a Jesus o seguinte: eu nunca toquei em nada impuro. Viu a arrogância? Quem nunca pecou costuma dizer isso: eu nunca errei nisto. Isto é arrogância. Você deveria agradecer pelo privilégio que Deus lhe deu de você nunca ter errado naquilo. Somos arrogantes e dizemos que amamos ao Senhor. E essa arrogância nos faz julgar os demais, nos faz nos acharmos melhores, mais interessantes, mais puros, mais santos. Você ora? Como eu oro pouco. Gente, como eu oro pouco. O Espírito Santo ajuda esta igreja. Você ora pouco demais. Nunca será o bastante. Nunca, oração nunca é o bastante. Nunca você vai poder dizer a Deus: eu orei muito hoje. Nunca. Nunca. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e vendo, todos 3 viu. Todos 3 viu. Nós estamos vendo, sim. Nós estamos vendo o cenário político do país. Mas sabe o que a gente quer fazer? Votar. E ficar brigando partido. Vai orar pela tua nação. Vai clamar, tu não é crente. Para de falar do político
Você viu que Jesus chamou todos eles de certo? Certo sacerdote, certo levita, certo homem, intérprete. E agora ele vai falar do samaritano e ele coloca todo mundo de pé de igualdade. Oh, aleluia! Para Jesus não existe especiais. Não existe especial para Jesus. Eu não prego aqui hoje porque sou especial. Eu prego porque sou servente. E você não sabe a alegria de eu ser servo. Como é bom servir vocês. Passou liberto, vendo, isso aqui é lindo, compadeceu-se dele. Oh, todo ensanguentado, todo ferido. Ei, tem parente teu que está todo ferido, mas você não vê como uma alma que está em caminho do inferno. Você vê ele como um parente chato, intragável, que você não deseja nem estar na casa dele, nem que ele venha na sua. Isso eu estou falando de parente. Quando eu falo daquele que você nunca viu, esse homem nunca viu esse cidadão, mas ele viu o estado desse cidadão. Ele não conhecia esse cidadão, ele nunca apertou a mão, ele nunca deu um abraço, ele nunca teve um momento de conversa sadia com este homem, mas ele viu este homem todo ferido. As feridas estavam expostas, as feridas estavam abertas, ele estava sangrando, agonizando. Que Deus perdoe a igreja Assembleia de Deus Mensagem da Cruz. Que Deus nos perdoe. Porque tem muita gente agonizando e a gente está fazendo quase nada. E vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, observou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo, vinho. Óleo é para curar. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Aleluia. O certo rei ficou doente e mandou seus mensageiros buscar socorro em outro país, na mão de um outro Deus. E quando esses mensageiros estão a caminho, Deus envia o seu profeta para esses mensageiros e diz: volte e pergunte para o rei, por acaso acabou o bálsamo de Gileade? Por acaso a mão do Senhor está encolhida para que não possa operar? Por acaso a mão do Senhor está de braços cruzados para que não possa fazer milagre? Por acaso Deus não tem mais óleo para curar, para restabelecer? Esse homem tinha óleo, o sacerdote não tinha. O que você está esperando para fazer? Ser consagrado? Mas você já tem óleo no Espírito Santo. Você não precisa ser consagrado. Olha para mim. Igreja não chama ninguém para o ministério. Igreja confirma os que são chamados. E sabe como é que a igreja confirma? Eu vou falar numa linguagem que vocês entendem. A igreja confirma o chamado com o pastor olhando o chamado, suas aptidões, suas atitudes, o que ele faz para Deus. Você não pode esperar que Jesus venha fazer o que ele mandou você fazer. Esse homem tinha óleo, ele carregava óleo consigo. Oh, aleluia! Mas ele tem outro item, aleluia, indispensável. Sabe o que ele tinha? Vinho. Sabe o que é vinho na Bíblia? Quando a Bíblia fala de vinho, não está falando apenas de bebida alcoólica. A Bíblia está falando de alegria. Ele tinha alegria. O sacerdote não tinha alegria, porque quem não tem alegria não ajuda, não trabalha. Um alegre faz serviço de 1000 tristes. Um triste não
Ele não fez o que nós estamos vendo fazer hoje. Essa hipocrisia de tudo que vai fazer agora, filme solta em face. Senhor, me desculpem a palavra pesada que eu vou usar. Essa palhaçada. Leva uma câmera. Vai lá no monte. No pé do monte. Estamos no pé do monte e vamos subir. Grava. Solta no Face. Sobe para o monte. Dobra os joelhos. Estamos de joelho dobrado. Agora vamos orar por você. Deixa o seu pedido aí que a gente vai orar. Aí ora, filma, solta no Face. Termina de orar. Filma, solta no Face. Como a igreja não tem cumprido com o papel. Como a gente se adequa ao mundo tão fácil. Como que a gente se rende às ideias mundanas, profanas, com tanta facilidade. O que ele ganhou? Não tinha uma câmera filmando ele. Ninguém aplaudia ele e dizia: oh, que homem bom! Usou óleo, usou o vinho dele, era dele. Esse coitado não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Mas o bom samaritano me viu. E ele foi lá. Abimael todo ferido, as feridas expostas. Os assaltantes dizendo lá, depois bem longe: ele morreu. Mas o bom samaritano estava lá. Disseram isso de você, mas o bom samaritano estava lá. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não tinha câmera para vê-lo, para filmá-lo. Não tinha Face naquele tempo. Mas tinha os olhos de Deus. Deus viu. E a história dele está aqui na Bíblia. A tua história está onde? A tua história está no Face. Onde está a tua história? Tens tu lido a história da dura cruz, na qual teu Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, mandando sangue seu. Como é que pode você não reagir com uma coisa? Não foi o meu sangue que ele derramou lá, nem o meu. Foi dele. Foi dele. Sangue puro, imaculado, santo. E o colocou sobre o seu próprio animal. E o levou para uma hospedaria e tratou dele. Sabe quem é esse bom samaritano aqui da história? Jesus, que nos viu em pecados, feridos, destruídos, arrebentados, com as feridas abertas, todo mundo esperando a nossa morte, todos falando, a família sem acreditar. Quantas pessoas aqui que a família não acreditava mais na sua recuperação, e vocês estão bem, porque veio óleo sobre a tua vida, e a alegria do Espírito invadiu o teu ser. Aleluia! O que você tem feito nisto? Jesus não vai te levar para outro lugar a não ser a igreja. A hospedaria aqui desse texto é a igreja. Olhe para mim. A ideia da igreja
igreja está defasada, porque tem pessoas que chamam de igreja o que é apenas grandes corporações, com ideias de homens, girando em torno de homens, com a finalidade de agradar homens. Lugares onde o púlpito é balcão de negócio e as pessoas embaixo são seus clientes. E por causa desta ideia errada e errônea, as pessoas descredibilitaram a igreja. Mas Jesus, com suas mãos santas, pega este pecador que sou eu, de você, com uma mão santa, pegou a nossa mão imunda. Oh, aleluia. E com a outra mão santa ele segura a mão pura de Deus e nos une. Agora esse homem estava salvo, já estava o óleo sobre as feridas e a alegria dele, pronto, ele já estava tranquilo, já estava salvo. Agora ele tem que ir para a hospedaria. Por quê? Porque na hospedaria ele vai ser tratado. Você precisa de igreja, igreja que trate de você, igreja que te discipline, igreja que mostre o quanto você é ruim, igreja que diga a você que você errou. Um hospedeiro chato que vai dizer a você ainda não está pronto, precisa ser tratado. E tratou dele. No dia seguinte, ficou com ele lá. Calma, aleluia. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Opa, dinheiro com igreja, dinheiro da igreja. Ô pastor, o senhor acabou de falar aí de que existem igrejas que o púlpito é balcão de negócio. Existe igrejas assim, que não podemos tratá-las de igreja, mas existem igrejas sérias, que tratam do problema do pecado do homem, e elas também precisam do dinheiro. Por que esse texto vai falar de dinheiro, se até agora esse texto está falando de coisas tão altruístas, tão lindas, tão perfeitas? Porque a hospedaria precisa de dinheiro para se manter como hospedaria. Se você não entrega teu dízimo nesta casa, se você não entrega tua oferta nesta casa, esta casa possivelmente vai fechar se você não fizer isso. Que o sangue de Cristo nos cubra. E aí vai deixar de ser uma agência na terra para pregar o Evangelho. Mas ainda bem que Jesus é sábio, e na história ele diz que ele deixou dinheiro para a hospedaria. A igreja é dele, e Jesus deixou dinheiro para a igreja dele. E sabe onde é que está o dinheiro da igreja dele? No nosso bolso. O dinheiro dos macumbeiros está no bolso dos macumbeiros. O dinheiro dos esportistas está no bolso dos esportistas. O dinheiro dos novelistas está no bolso dos novelistas. O dinheiro do cachaceiro está no bolso do cachaceiro. O dinheiro da igreja está no bolso dos membros da igreja. E aí a Bíblia diz o seguinte, que ele deu dinheiro. E aí acrescenta dizendo: cuida deste homem. Você veio para esta casa para ser cuidado. Jesus me deu autoridade para cuidar de você. E não é só nos momentos bons, é nos momentos que você vai ter raiva de mim, é nos momentos que você vai dizer assim: esse pastor pensa que sabe das coisas. É no momento que você vai rejeitar e vou estar falando pelo Espírito Santo, e você vai estar convencido que não é. E nem por isso eu vou deixar de falar. O hospedeiro aqui não é Jesus. O hospedeiro aqui é o dono da hospedaria, ou o administrador dela. Eu não sou o dono da igreja, nem o administrador dela. Eu sou o pastor da igreja.
E eu não costumo misturar as coisas. E não vejo essa humildade tacanha, essa humildade falsa que a Bíblia não apresenta. João Batista disse que eu suma. Onde você viu isso na Bíblia? João Batista não disse que ele queria sumir, não. João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, a evidência é para ele, não para mim. Mas depois, João Batista diz uma coisa interessante. João Batista diz assim, ó, ele é o noivo. Aí João Batista diz um negócio que fica doido. Eu posso dizer isso hoje aqui com tanta alegria. Você não sabe a alegria que eu digo isso. E João Batista diz assim, ó, ele é o noivo, mas eu sou amigo e convidado do noivo. Aleluia! Não, eu não vou tirar o que Deus me deu, mas não tem que tirar o que Deus me deu. Você não vai conseguir. Eu não sou noivo, não, mas eu sou assim com ele. Aleluia. Tirou Deus de lá e entregou os pedreiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Jesus resolveu tratar do homem, subiu para a glória e prometeu voltar. Você está na hospedaria dele, porque ele não vai procurar esse cara no caminho aonde ele o achou, ele vai procurar ele na hospedaria onde ele o colocou. Deus te trouxe para esta casa. Eu não tinha ideia de que você estaria aqui. Deus te trouxe para esta casa. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai te achar na hospedaria. O que ele começou a fazer aqui por nós, ele vai completar lá em cima. Porque ele está dizendo aqui, ó, quando eu voltar, eu pago o resto. Eu completo o que comecei a fazer na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Um lugar sublime. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Você não imagina não, Jerusalém? Cidade santa. Aonde a morte não vai ter mais força. Oh! Aonde a vida vai fluir. Aleluia. Com o que você sonha? Com mais um carro novo? Com mais uma conquista? Com um aumento de salário? Oh, que sonho tão pequeno. Quando a gente conhece Jesus, a gente pode cantar o refrão de um hino que eu acho tão bonito. Não sei se eu vou acertar todo, mas diz assim, quando a gente encontra Jesus. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Fui estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Quando não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, tão sublime. Meu lugar não é no velho,
coração e vai nos introduzir pelos portões celestiais da santa cidade. Oh, da linda, 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 linda cidade. Mas isso não mexe mais conosco. Não mexe mais. Porque estamos tão bem aqui que não pedimos para Ele voltar. Só queremos a nossa vida, nossos interesses em primeiro lugar. Trocamos tudo. Oh, Senhor. Aleluia. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Por que ele não disse assim, o samaritano? É porque ele não aceitava dizer que o samaritano teve uma atitude melhor que a dele. Como somos egoístas, como somos maus. Sabe o que Jesus disse? Coloca o 37, meu filho. Depois desses dois pontos, Jesus diz a ele: vai. Continua conhecendo do jeito que você conhece. Vai. Continua desejando. Vai. Continua falando sobre o assunto. Vai. Continua dizendo: um dia eu vou fazer. Não. Vai. Mas não é para ir para onde você quer ir. Vai. Mas não é para fazer o que você sempre fez. Do teu jeito e da tua maneira. Agora tem uma ordem direta e expressiva. Inegociável. Vai. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu gostaria que vocês lessem isso por 3 vezes. Vai e faze tu o mesmo. Mas você vai falar isso. Vamos fazer diferente. Você vai dizer assim: Jesus está me dizendo para eu ir e praticar o mesmo. Diga de novo: Jesus está me dizendo para eu ir e praticar o mesmo. Mesmo que a igreja, o mesmo que o samaritano fez. O samaritano não falou sobre o assunto, ele resolveu o assunto. Para encerrar, vamos ler do jeito que está ali. 1, 2, 3. Aleluia. Sem acusação. Eu não quero que você faça isso em tom de acusação. Eu quero que você faça isso pensando em você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vai. E faz tu o mesmo. Eu não penso mais nas minhas aflições quando eu me lembro que Ele me ama. Eu não penso mais nas minhas dívidas quando eu me lembro que Ele me ama. Eu não fico preso aos meus sentimentos quando eu me lembro que Ele me ama. Quando eu me lembro que Ele me ama, o céu aflora dentro de mim. Eu começo a ver como Ele vê, sentir como Ele sente, pensar como Ele pensa. Me ama.
E você ama o próximo? Tem gente aqui hoje que está no caminho entre Jerusalém e Jericó. Tem gente aqui dentro nesta noite que diz para mim, o Espírito Santo, que você está bem no meio do caminho entre Jericó e Jerusalém. E o salteador já arquitetou todo o plano para te pegar. Corre! Volta para Jerusalém! Volta para a casa do Pai! Volta para os braços do Pai! Sai do teu caminho, sai da tua ideia, sai do teu jeito, vence teus desejos. Você sabe que está no meio do caminho, você sabe que nem está em Jerusalém nem em Jericó. Ele não precisou chegar em Jericó, no meio do caminho ele foi pego. Você sabe que você não está nem lá nem cá, e é com você que o Espírito Santo está falando. Hoje é noite de decisão, hoje é noite de entrega. Se você sabe que é com você que Deus está falando, que você não está nem lá nem cá, se você tem absoluta certeza que o Espírito Santo está tratando com você, não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Volte, venha, saia do seu lugar e venha até aqui à frente do altar, e a igreja vai orar por você e receber ele de volta. Venha, 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 venha.
frustrado.